Nos 10 mandamentos, os mandamentos 6, 7, 8 e 9 são os que proíbem maus atos, assassinato, adultério, roubo e perjúrio. E depois há um mandamento que proíbe a coisa, que leva ao assassinato, adultério, roubo ou perjúrio. Qual é o mandamento? É o último dos 10. Não cobice nada que pertença aos outros. Seu cônjuge, sua casa, seus servos, seus animais ou qualquer um dos seus bens. Para entender esse mandamento e a sua importância ímpar, a primeira coisa que se deve entender é que esse é o único dos 10 mandamentos que legisla sobre pensamento. Todos os outros mandamentos legislam sobre comportamento. De fato, das 613 leis nos 5 livros de Moisés, virtualmente nenhuma proíbe o pensamento. Por que então nos 10 mandamentos há uma lei que proíbe o pensamento? Porque é a cobiça que geralmente leva ao mal, ou para colocar de outra forma, a cobiça é o que leva à violação dos 4 mandamentos anteriores, aqueles que proíbem assassinato, adultério, roubo e perjúrio. Pense nisso. Por que as pessoas fazem essas coisas? Na maioria dos casos, é porque cobiçam algo que pertence a outra pessoa. Obviamente, é por isso que as pessoas roubam. Ladrões cobiçam a propriedade das vítimas. Mas também é a razão de muitos assassinatos. E cobiça é, obviamente, a razão do adultério. Querer o cônjuge de outra pessoa. Quanto ao perjúrio, ou dar falso testemunho na linguagem dos 10 mandamentos, ele é feito para encobrir todos esses outros crimes que são causados pela cobiça. Mas para poder entender por que a cobiça é o único pensamento proibido nos 10 mandamentos, e um dos únicos pensamentos proibidos em toda a Bíblia hebraica, nós precisamos entender o que cobiçar significa, e, igualmente importante, o que não significa. Cobiçar é muito mais do que querer. O verbo em hebraico, lahmod, significa querer ao ponto de planejar, tomar e possuir algo que pertence a outra pessoa. Perceba que há 2 elementos operativos aqui: planejar, tomar e pertence a outra pessoa. Planejar tomar não significa somente invejar ou, no caso do cônjuge de seu próximo, só desejar. Inveja e desejo não são proibidos nos 10 mandamentos. Inveja e desejo descontrolados certamente podem levar ao mal, e ambos podem ser psicologicamente e emocionalmente destrutivos, mas eles não são proibidos nos 10 mandamentos. Por quê? Porque não são o mesmo que cobiçar. É cobiçar que quase que inevitavelmente leva ao roubo, ao adultério e, algumas vezes, até ao assassinato. Deixe-me explicar isso de outra forma. O 10º mandamento não proíbe você de dizer: "Uau, olha que casa ou carro ou cônjuge meu vizinho tem. Eu queria ter uma casa ou carro ou cônjuge como ele." Isso pode ser destrutivo, mas também pode ser construtivo. Como? Isso pode te estimular a trabalhar mais e aprimorar sua vida, de forma que você possa obter uma casa, um carro ou um cônjuge como seu vizinho. É quando você quer e planeja tomar a posse da casa, carro ou cônjuge específicos que pertencem a outro que o mal acontece. E é isso que o 10º mandamento proíbe. Portanto, um desses 10 mandamentos, essas 10 regras básicas da vida, deve ser que não podemos nos permitir cobiçar o que pertence ao nosso vizinho. Tudo que pertence a outra pessoa deve ser mantido como sacrossanto. Nós não podemos planejar possuir qualquer coisa que pertença a outro, porque somente o mal seguirá esse desejo. Eu sou Dennis Prager. Tradutores de direita. Tradução, Jonatas. Revisão, CEPAC. Dublagem, Laudelino. Agradecemos novamente à Universidade Prager por mais esse vídeo.